Boa tarde, eu sou Caroline Moura, estudante de Pedagogia da Uninter, em Curitiba, no Polo do Sol Catedral. O meu RU é 1994942. Hoje o tema da aula é Trânsito e Escola, uma via segura para toda a família. Quero começar falando com vocês, sobre o que é trânsito. Vamos retomar. Então, segundo o nosso Código de Trânsito Brasileiro, o nosso CTB, trânsito, no parágrafo 1, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. No segundo parágrafo, trata sobre a segurança no trânsito. É muito importante nós termos em mente que o trânsito ele precisa ser seguro para que nós possamos fazer parte de uma maneira mais efetiva. Então, no segundo parágrafo, nós temos: o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Então, mais uma vez, reforçando, nós temos direito à segurança, ainda mais a segurança no trânsito. Continuando, agora vamos falar sobre a escola. Você sabe o que é escola? A escola é onde vamos trabalhar, é aonde deixamos as crianças, é aonde vemos os alunos, os colegas. É o nosso espaço educativo. Também, essa é uma boa definição, mas nós temos as definições oficiais. A escola, ela é uma instituição que fornece o processo de ensino para os discentes, que são os alunos. Docentes são os professores. O objetivo da escola é formar e desenvolver cada indivíduo, possibilitando com que eles tenham acesso à socialização, ao respeito, desenvolvimento das habilidades, das competências. Muitas vezes na escola é que a criança aprende noções para a vida, valores. Acredita-se que a primeira escola tenha surgido na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo. Nessa escola, os homens eram educados para ter ética, civilidade e religião. A primeira escola pública que se tem registros, ela foi instituída na Prússia, no ano de 1717, onde eram selecionados os alunos que iriam frequentar ou não aquele ambiente. Já no Brasil, a educação ela se inicia com os jesuítas, com a Companhia de Jesus, que eles, para os índios, eles passavam ensinamentos sobre religião, procuravam aprender a língua dos índios, ensiná-los o português também. Para os filhos dos descendentes de portugueses, daí era ensinada os conhecimentos, de ciências, de história, de matemática, tudo isso para contribuir na formação dos cidadãos que estavam ficando aqui no Brasil. Vou falar agora para vocês sobre o ECA. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou ter que ler agora para vocês. No ECA, título 1, é a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. No artigo 4º, ele descreve que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação,
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Esses são os primeiros direitos da criança. É muito importante que nós, como professores, como formadores, nós tenhamos em mente, e essa é a lei, né? Essa lei é muito importante, ela surgiu nos anos 90 e assim, até hoje ela é uma lei que ela beneficia muito as crianças e os adolescentes, porque ela os protege, protege os direitos, né? Tem a Declaração dos Direitos e Deveres da Criança e assim, essa lei ela serve como um parâmetro para que se cumpram as devidas medidas necessárias para que a criança tenha acesso a uma vida digna, porque ela na escola ela vai socializar, ela vai conversar, ela vai estar integrada, ela vai conhecer pessoas diferentes do seu núcleo familiar, diferentes do que ela está acostumada no dia a dia. E isso é muito importante. Precisa existir diversidade para o conhecimento ser efetivo. A Constituição Federal Brasileira, no ano de 1988, ela prevê no artigo 205 que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O uso das ciências, das linguagens, ele é diário. Para você interpretar uma receita de bolo, uma receita, né, seja do que for, você precisa ter o domínio da leitura, você precisa conhecer a matemática, precisa conhecer a química para conhecer as reações, né? Se eu sei que para fazer um bolo eu preciso colocar uma colher de fermento, então eu vou ter que colocar essa colher de fermento. Eu não posso substituir esse fermento por outra coisa, senão minha receita vai dar errado, não é mesmo? Por isso é importante, né? Então, a matemática, a química, o português, ele é usado diariamente, né? E ele está presente no nosso dia a dia para você ler uma carta, ler os seus e-mails, né? Para você organizar, fazer o seu planejamento financeiro, né? A sua vida, você precisa desses conhecimentos. Às vezes a pessoa fala: "Ah, mas estudar isso aqui para quê? Por que que eu vou estudar isso? Eu não vou usar". Conhecimento nunca é demais. Você pode não usar naquele momento, só que mais para frente você pode vir a precisar. Por isso é importante ter uma base forte, prestar atenção. Isso faz a diferença e isso faz parte do teu projeto de vida. Vou falar agora para vocês sobre o ECA. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou ter que ler agora para vocês. No ECA, título 1, é a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. No artigo 4º, ele descreve que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação, dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Esses são os primeiros direitos da criança. É muito importante que nós, como professores, como formadores, nós tenhamos em mente, e essa é a lei, né? Essa lei é muito importante, ela surgiu nos anos 90 e assim, até hoje ela é uma lei que ela beneficia muito as crianças e os adolescentes, porque ela os protege, protege os direitos, né? Tem a Declaração dos Direitos e Deveres da Criança e assim, essa lei, ela serve como um parâmetro para que se cumpram as devidas medidas necessárias para que a criança tenha acesso a uma vida digna, porque ela na escola ela vai socializar, ela vai conversar, ela vai estar integrada, ela vai conhecer pessoas diferentes do seu núcleo familiar, diferentes do que ela está acostumada no dia a dia. E isso é muito importante. Precisa existir diversidade para o conhecimento ser efetivo. Esse artigo 4º, ele prevê os direitos básicos da criança: alimentação, educação, respeito, dignidade, liberdade. Essa lei, ela surgiu, né, como um alento, porque aí a criança, ela tem os seus direitos assegurados, ela tem seus direitos garantidos, isso é muito importante. Outro artigo que eu vou destacar para vocês é o artigo 53, no capítulo 5, que se chama do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O que isso quer dizer? Igualdade para o acesso e permanência na escola. Igualdade, já está falando tudo. Então, toda criança tem direito de ir à escola. Na escola, ela tem direito de se sentir igual a todos. E isso faz muita diferença. É a representatividade. Eu me sinto igual ao meio e eu me sinto melhor. E é isso, a escola é um ambiente em que a criança tem que se sentir bem, ela tem que se sentir melhor. Quero destacar agora o item 5, que diz: acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vaga no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Irmãos estudarem na mesma escola. É mais fácil para os pais, é mais fácil para os irmãos, né? Família é isso, é estar próximo. Temos que estar próximos. E é muito legal que a lei preveja isso, né? Ela assegura esse direito. Você não precisa colocar um filho numa escola e outro a 10 quilômetros de distância. Não, se eles estão na mesma etapa, no mesmo ciclo, por exemplo, se eles estão na etapa do ensino fundamental, anos iniciais, o ideal é que eles estudem na mesma escola, né? Daí é facultativo, daí a família escolhe qual é a melhor opção, né? Para aquele momento, né? Decide a dinâmica, quem vai levar, quem vai buscar, como faremos o acompanhamento com os deveres, e é isso. A educação brasileira, ela é dividida em 3 etapas. A primeira é a educação infantil, que é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. A criança inicia no pré.
ela tem, né, como objetivo desenvolver a socialização, as experiências, né? A criança, ela muitas vezes acaba convivendo só com a mãe e o pai, ou só com um dos familiares, e muitas vezes ela, né, tem na escola a única oportunidade de brincar com outras crianças, de estar livre ali no seu ambiente, de se descobrir. A educação infantil, ela é um período de descobertas, por isso que é tão importante, nós temos que valorizar muito as professoras de educação infantil, porque elas é que garantem a base forte para os novos conhecimentos. A próxima etapa é o ensino fundamental. No ensino fundamental, nós temos duas divisões. Tem o ensino fundamental anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano, né, que seriam a partir dos 6 anos de idade, né? Daí a criança ela continua, né, se desenvolvendo, ela continua conhecendo, porém agora ela tem mais matérias, né? É um pouco diferente da educação infantil. Por isso que é importante trabalhar o lúdico. No primeiro ano, a criança começa a ser alfabetizada, ela começa a ter mais contato, né, com as palavras, ela tenta escrever suas primeiras palavras, ela tenta ler suas primeiras frases. E até os 8 anos, ela tem que estar dominando a leitura. Então, quanto mais você estimular, né, o seu aluno, o seu filho, a criança que você goste a ler, ela vai descobrir o mundo e vai te agradecer. Porque nós temos que preparar as gerações para tudo que está vindo, né? O mundo está mudando, tudo está acontecendo rápido e nós também temos que, como família e como escola, nós temos esse dever de orientar e de proteger. Depois vem do sexto ao nono o ensino fundamental anos finais, que é a continuação, né, dos saberes, as preparações, né, a criança já vai entrando num estágio de maturidade maior, né, muitos já estão na adolescência, então tem todo um desenvolvimento, um aprimoramento dos conhecimentos, né? E cabe a nós também, mais uma vez, orientar, garantir, né, que essas crianças, que esses futuros adultos, que esses jovens tenham, né, orgulho de onde eles vieram. Por isso é importante fortalecer os vínculos. Nessa fase de adolescência, né, eles tentam se afastar da família, preferem mais a convivência com os amigos, né? E a gente tem que tentar conversar mais com os jovens, conversar mais, trazê-los mais para perto, conversar sobre coisas que eles gostem, conversar sobre coisas que nós gostamos. Converse sobre tudo, é muito importante. O silêncio é bom, mas conversar com seu filho, saber como ele está, saber o que se passa na vida dele é importante, ok? E chegamos ao ensino médio, a última etapa da educação básica brasileira. O ensino médio, ele é composto por 3 anos: primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. O ensino médio é quando o jovem já vai se preparando para uma vida adulta. Depois do ensino médio, que é o antigo segundo grau, ele vai tentar, né, fazer uma faculdade, ou ele vai tentar arrumar um emprego, ou quem sabe ele consiga fazer os dois, né, trabalhar e estudar. É uma preparação para a vida adulta. E é nessa fase que ele desenvolve o restante dos conhecimentos, né? Ele tem assim mais aprofundamento.
né? E tem conhecimentos específicos, tem preparações específicas para aquela área, para os vestibulares, para cursos, para, enfim, para a vida, né? É um preparatório para a vida o ensino médio. Agora que a gente já, né, conversou um pouco sobre a escola e conversou um pouco sobre o trânsito, agora nós vamos falar sobre os dois ao mesmo tempo. O trânsito e a escola, a família, eles têm que estar integrados. Na frente das escolas, né, o que a gente mais observa com relação ao trânsito é a questão de atravessar a rua. Para atravessar a rua, tem até aqui minha plaquinha. É necessário que haja faixa de pedestres e sinalização. A travessia elevada também, ela é muito bem-vinda. Colocar também placas informando o limite de velocidade no caminho, né? E alguns pontos antes e depois da escola é muito importante, porque o motorista que está vindo, se ele não conhece aquela região, ele não sabe que ali tem escola, ele já vai reduzindo, ele reduz a velocidade e isso forma uma via mais segura, uma via mais calma. Porque o que, que acontece? Se eu não tenho essa sinalização, se eu não tenho esses avisos, eles correm e podem causar grandes acidentes, principalmente nos horários de pico, que são o que? Entradas e saídas das aulas. Se a escola funciona, né, em período integral, das 8 da manhã até as 5 da tarde, então eu preciso de uma sinalização efetiva nesse local. Se a escola funciona meio período, das 8 até meio-dia, ou só da 1 até as 5 também, e se possível, um agente de trânsito para organizar. Outra questão assim que dá bastante problema é estacionamento. Nessas horas, estacionar, né, tem que ter um local específico para as pessoas estacionarem e descerem as crianças com segurança. Tanto na entrada quanto na saída, se possível, dê preferência aos ônibus, às vans, porque as crianças elas saem assim tão felizes que acabou a aula, né? Que o dia delas foi incrível, então elas querem ir embora, elas querem ir contar para os pais, para os amigos, para a família o maravilhoso dia que elas tiveram. Então muitas vezes elas saem assim tão afoitas assim, de chegar, de falar, que elas acabam atravessando a rua sem olhar. E isso acontece muito. Elas atravessam sem olhar, elas acabam às vezes, né, se confundindo ali e é muita emoção que elas sentem. Então, tenha paciência, dirija com calma, tenha respeito pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, obedeça a sinalização. Se tem uma criança que você goste, que você conviva, estimule o desenvolvimento dela. Se ela já souber ler, dê um livro, dê um gibi, converse com ela sobre temas. É muito interessante essa troca de experiências. E isso fica para a vida, porque eles lembram da gente, assim, eles dizem: "Nossa, você me ensinou a ler. Você me ensinou aquele jogo que eu tinha dificuldades, agora eu já sei." Então, eles sempre vêm ansiosos e o coração deles transborda de alegria quando eles têm atenção. Então, assim, o que eu mais posso falar para vocês é: deem atenção. Deem atenção pro seu filho, se ele quiser conversar alguma coisa, te contar alguma coisa. Por mais assim que você ache que é irrelevante naquele momento, para ele pode ser tudo. E é o que ele vai lembrar. É o que ele vai se apegar e vai ficar feliz, vai ficar contente. E é isso.
O trânsito e a escola, eles devem caminhar juntos para que todos possamos ter segurança. Quando eu falo para vocês da construção do conhecimento, eu estou me referindo à construção de vários saberes. Nós precisamos estar integrados, né, ao trânsito porque nós participamos dele. Nós saímos, nós andamos, nós vamos até a escola, nós vamos até o mercado, nós saímos da nossa casa. Então é interessante que nós tenhamos segurança, que nós tenhamos sinalização, que na frente da escola tenha sim essa segurança de ir e vir, que é um direito, né? Um direito universal. Na escola, aproveite o seu tempo, converse com os colegas, com os amigos. Agora estamos em período de aula online, né? Converse com seu professor, tire as suas dúvidas, mande aquele beijo, aquele abraço bem apertado, bem querido para as pessoas que você sente saudade. Mesmo que seja, né, pelas redes sociais, por aplicativos de mensagem, mande o seu abraço, não deixe de conversar com eles. A pandemia vai passar e nós sairemos mais fortes e as relações melhores. Nós conseguiremos nos relacionar de uma forma mais afetiva e mais efetiva. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas podem me mandar por e-mail, podem, né, me contatar que eu irei respondê-las, ok? Fiquem bem. Um beijo.